Olá, meu povo, esse é o nosso 20º podcast Escolha a Vida. E aí eu saúdo a você que está em casa, que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube do SEDAP Pesqueira, também nas nossas redes sociais através do Instagram, SEDAP Pesqueira. Hoje o nosso podcast Escolha a Vida traz o tema Eleições de 2024, Democracia e Participação Cidadã. E hoje, minha gente, o nosso podcast tá mais do que especial. Eu trouxe aqui duas mulheres, duas pessoas que vêm aí contribuindo muito com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Márcia e também a doutora Clécia. E eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público, porque eu já sei que a doutora Márcia faz lá na OAB, também a doutora Clécia, mas você que está em casa é importante conhecer e saber também um pouco sobre a OAB nesse processo eleitoral 2024. Sejam bem-vindas. Olá, pessoal. Gostaria primeiramente aqui de agradecer a Felipe e ao SEDAP por esse convite a nós aqui. Eu estou aqui representando a OAB Pesqueira, estou como presidente da OAB Pesqueira e vamos falar um pouco da política. Nós estamos agora às vésperas das eleições municipais e trouxe também aqui minha amiga, doutora Clécia, que também vai se apresentar a vocês e participar desse bate-papo agora bem interessante para todos nós. Olá, Felipe. Olá, Márcia, que nos convidou para participar com você. É uma alegria muito grande participarmos desse momento. Eu gosto muito de falar sobre a questão de cidadania, né, e sobre o Estado Democrático de Direito. Para mim é uma alegria Muito participar desse bate-papo e contribuir de alguma forma com os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Doutora Clécia e doutora Márcia, gente, antes da gente entrar aqui, lá nos bastidores, elas já estavam dando aula e para mim, se tivesse câmera lá, o podcast já estava pronto, porque a nossa conversa prévia já foi muito boa. Então, de antemão, já queria agradecer a vocês da OAB. A senhora também faz parte da diretoria, né, de Comissão de Defesa e Assistência aos Advogados. Das prerrogativas. E hoje a senhora está na presidência da OAB da subseção Pesqueira, não é isso? Então sejam bem-vindas ao nosso podcast, ao SEDAP. E eu queria que a gente pudesse começar falando sobre a questão dos municípios. É no município que a vida das pessoas acontecem, de fato, né? Então qual é a importância de um pleito municipal para a vida do cidadão, da cidadã? É de extrema importância, né? Nas cidades pequenas, como a nossa, por exemplo, aqui na nossa região, é um momento de grande expectativa. E a gente sabe, Felipe, a importância no sentido de transformação de um município. A necessidade que nós temos desse pleito é para crescer o município, é para transformar. E isso dá uma expectativa muito grande, né? Eu estava comentando com Márcia nos bastidores que na minha cidade, por exemplo, um jovem postou assim: o que é mais animado do que o São João? É as eleições. Né? Mas a gente tem que ver isso também com seriedade. Por que é que existe o pleito? Para que é que serve realmente o pleito? O pleito serve para mim e você que está em casa, poder escolher, poder ver qual é o melhor para o nosso município, quem é que pode melhor me representar, porque é interessante. As pessoas às vezes não percebem quão importante é a escolha que faz. Porque um vereador, uma vereadora, por exemplo, não é para me dar cesta básica, não é para me pagar minha luz, nem pagar a gasolina do meu carro. Pelo contrário, o vereador é para legislar, é para fiscalizar o que o executivo está fazendo e se está fazendo em favor da coletividade do município. É importante, Felipe, que a gente tenha essa conscientização. E é importante que você que está em casa também pense bem. Qual é a pessoa que você vai escolher para administrar o seu município? Qual é a pessoa que você vai escolher para fazer as leis que vão reger o seu município? Porque eu não posso ficar acomodada e achar, não, eu tenho o meu trabalho, tenho o meu salário, para mim o que entrar tá bom. Não. Porque isso reflete em todas as pessoas. Do menor ao maior, do agricultor ao comerciante, ao bancário, ao advogado, à costureira, todos nós. Se a escolha for ruim,
Você não só está escolhendo por você está escolhendo por nós. E é importante dizer também, doutora Clécia, doutora Márcia, que são 4 anos, né? São 4 4 anos. anos. É uma vida, né? Para uma criança, por exemplo, é um início do desenvolvimento infantil ali. Para um adulto, é uma etapa da vida, 4 anos. E aí a gente precisa ter essa clareza, essa compreensão, porque a gente está falando sobre uma construção democrática política e que passou o período eleitoral de escolha, mas o cidadão precisa continuar atento a quem ele escolheu. Precisa continuar participando nas reuniões nas câmaras municipais, nas reuniões nas associações, nos sindicatos, para sempre estar se inteirando da parte política, conhecer cada vez mais os políticos, inclusive os seus representantes que você elegeu. Isso. A gente não tem essa maturidade e essa cultura de... A gente simplesmente vota no dia da eleição, né? Nós temos as eleições de 2 em 2 anos, e essa que se aproxima são as eleições municipais que, para a gente, são as mais importantes, porque são aqueles políticos que vão estar próximos da gente, que vão estar legislando para a nossa cidade, né? Então, é interessante que a gente acompanhe esses políticos também durante a gestão deles, durante os 4 anos que eles foram eleitos. Mesmo que não seja o vereador ou o prefeito que eu escolhi, mas é importante que eu também acompanhe, que eu participe das reuniões nas câmaras e, de alguma forma, também na gestão municipal. Tem um ditado que o pessoal usa muito, popular, né? Que diz, eita, chegou, despertou, né? Apareceu agora, enfim, usam termos pejorativos para se referir àqueles políticos que só aparecem de 4 em 4 anos. Mas o próprio cidadão também, durante esses 4 anos, ele se isenta. Por exemplo, a gente tem um princípio da democracia participativa através de conselhos de políticas públicas que são abertos à participação dos cidadãos. A gente tem as conferências municipais, a gente tem os fóruns, a gente tem as audiências públicas. Tudo isso é instrumento de participação democrática, mas o cidadão muitas vezes tem se isentado disso. Então... E aí, para aquela questão, não foi eu que escolhi o prefeito que está agora, não foi eu que escolhi a Câmara de Vereadores, os representantes, então eu não vou. Não, mas aí, como a Márcia falou, terminou a eleição, o prefeito que foi eleito é o meu prefeito, é o prefeito da minha cidade. E eu preciso participar. Exato. Não é isso? Exato. E é interessante que a gente mude esse pensamento, né? Essa cultura de que a eleição é só agora, eu vou escolher agora por conta de festa, porque é filho de minha amiga, porque é filho do meu amigo. Não, eu tenho que ver qual é o perfil, o que é que a minha cidade precisa. E veja que lindo, Felipe. Eu sei que... Veja que bonito. 4 anos, agora eu tenho a oportunidade de rever o que realmente foi bom, o que não foi para a minha cidade, o que é melhor, o que não é, o que é que pode melhorar ou não. Isso é muito importante. O processo democrático é liberdade, é libertador. Isso. É um recomeço. É um né? recomeço, exatamente. Quando a gente fala de festa de democracia, a gente se refere justamente a isso, né? A esse poder que nós temos de exercer esse nosso poder de escolha, de avaliar. O poder emana do povo. Vê que coisa linda, né? Agora eu queria saber como é que se dá a atuação da OAB nesse processo eleitoral. É muito importante exatamente essa questão aí da democracia, né? A OAB ela é uma instituição totalmente apartidária. Então, a gente não procura não se envolver com um determinado partido ou candidato, exatamente para que a gente possa acompanhar o pleito eleitoral de uma forma imparcial. Então, já na véspera da eleição, a gente já participa no fórum, tem a Zerésima, que é o juiz eleitoral, ele faz o levantamento para ver, porque é interessante também que a gente, na eleição passada, foi falado muito nessa questão das eleições, de serem verídicas ou não, da legitimidade da eleição brasileira, né?
Então, assim, as máquinas, elas não são interligadas. Então, o juiz eleitoral, ele puxa a zerésima na véspera, a OAB, de alguma forma, participa também ali junto, e durante o dia também a gente procura ir nas escolas, visitar e estar de sobreaviso para qualquer necessidade que precise. Aqui, a OAB Pesqueira, ela abrange as cidades de Pesqueira, Poção, Alagoinha e Sanharó. Então, a gente sempre deixa um representante da OAB nessas cidades, Legal. de alguma forma representando. Como na eleição passada mesmo, a doutora Clécia fez um ótimo trabalho lá na cidade de Poção. Sim. Hoje a senhora não está lá, no caso. Estou sim, sou de Poção, estou lá, eu atuo lá, eu trabalho lá. Muito bem. E o que o Márcia falou foi bem interessante, porque desde 2002 que nós temos a urna eletrônica, Sim. né? Eu tive o prazer de ser cedida por um tempo que eu era funcionária na Câmara, à época, e fui cedida para o cartório eleitoral. Aí lá eu trabalhei 13 anos no cartório eleitoral, quando era em Poção. Porque agora nós somos termos de Pesqueira, Uhum. né? E a zona eleitoral pertence aqui agora. Nós pertencemos à Pesqueira. Sim. Então, em 94 foi a última eleição que nós tivemos manual, né? Que foi o plebiscito. Em 2000, a instalação da urna eletrônica. E olhe, Márcia e Felipe, eu não tenho medo de falar. É um dos processos mais eficientes, seguro, com toda a limpidez. É o processo eleitoral aqui do Brasil, com as urnas eletrônicas. Então, é muito bom. É um dos Os é o melhor negacionistas, sistema. né? Os Mas negacionistas da democracia, é importante escutar isso. É a própria Ordem dos Advogados que acompanha o processo e que atesta, né, de fato, a veracidade do processo eleitoral. Exatamente. Né? Olha, quando vão lacrar as urnas, como a Márcia falou, tem o que chama-se de zerésima. Lá, o juiz, juntamente com o Ministério Público, os representantes dos partidos e a OAB, que se faz sempre presente, ele, na frente de todos, ele puxa, né, que a gente chama folhinha, que o pessoal chama, aquilo chama-se zerésima, para ver que naquela urna não tem nenhum número. Não tem nada. É um sistema perfeito. E fora que ela não é conectada a nenhum tipo não, de forma dispositivo, nenhuma. né? A memória dela é perfeita. Se a urna se faltar energia, ela ainda tem bateria para 2 horas. Agora tem algumas que até tem mais. Mas é um sistema realmente muito eficaz. Uhum. Em relação aos passos desse processo, desse pleito eleitoral, como é que ocorre? Agora nós estamos em setembro. Em que processo nós estamos aí? Pronto, nós já passamos, né? Teve as convenções, teve os registros de candidatura. O que são as convenções? É onde os partidos escolhem, entre eles, quem vai ser o candidato, de né? Fato. De fato. É para isso que existem as convenções. Antes disso, eles eram apenas pré-candidatos. Na convenção é que a escolha e se lança já o registro ali. Tá ouvindo, né, e também é o registro dos vereadores. Dos vereadores, também, a proporcional e a magistratura. E a majoritária. Certo. Então, nesse período, hoje a gente está aqui na segunda semana de setembro, nós estamos no período de campanha eleitoral. E aí, nessa campanha eleitoral, algumas coisas podem, outras não podem, são vedadas. Como é que se dá esse passo a passo? Antigamente, a gente tinha muito aquela questão de comícios, né? Que eram showmícios, que traziam as bandas, artistas. Então, tudo isso aí, de certa forma, foi proibido por conta que determinado candidato tinha condições de trazer um cantor famoso, uma atração nacional. E hoje é mais restrito, né? Então, assim, é liberado carros de som, esses paredões também. Tem as passeatas, tem o horário também até às 22 horas. Por enquanto é nesse sentido aí. O alto-falante e os amplificadores é que pode. O showmício não pode mais. Aqueles placas, cavaletes que ficam nas praças públicas, adesivos, isso também pode? Pode aqueles que são de forma móvel, né? Porque eles são colocados diariamente e retirados. Às 6 horas da noite já tem que serem retirados. Então, assim, podem bandeiras, mas que sejam móvel. Inclusive, achei interessante que as calçadas, elas são públicos, né? Então, assim, lá
inclusive, o próprio lojista, ele não pode determinar que na frente da loja dele só possa ter uma bandeira de tal candidato, porque são pavimentos públicos, então Entendi. pode. Certo. Não pode esses adesivos em paredes, em muros, Em aí árvores. não pode. É. Em Agora são os árvores, adesivos plásticos e eles têm um tamanho, né? A Uhum. Justiça Eleitoral determina tudo isso. Eu estava conversando com o inclusive Márcio, nos carros, e né? nos carros também, que os partidos eles são muito bem assessorados, né? Nós temos colegas especialistas que estão assessorando aí os partidos aqui na nossa região e eles sabem todos essas normas, que pode e que não pode. Muita coisa foi restrita agora. Mas é interessante essa questão da poluição, né? Porque, olha, antigamente era uma verdadeira massacre com o meio ambiente, né? As árvores eram pichadas, né? Os muros, panfletos jogados nas ruas e isso causa muito. Então, agora não, papel não. Agora é adesivos que podem ser colocados. Uhum. Inclusive, em estabelecimentos comerciais, por exemplo, é vedado, né? Eu acho que eu li alguma coisa sobre isso. Isso. Estabelecimento comercial não pode, mesmo que o empresário, o comerciante tenha sua preferência partidária, no estabelecimento ele não pode afixar, né? Porque são pessoas jurídicas, né? Sim. Exatamente. Agora, voltando a essa questão também de estabelecimento comercial, é interessante que a população também saiba e tenha consciência, principalmente essa parte trabalhista, porque a gente vive são municípios pequenos e que, de alguma forma, os patrões, às vezes, tentam intervir na vontade do empregado. Você tem que votar em candidato. Não, ele não pode. O Sim. empregado também tem todo o Muito direito isso. de escolher o seu candidato sem a interferência. A gente viu muito isso na No última, presidente, né? 2 exatamente. anos atrás, Tem né? gente ainda que- respondendo processo por conta disso, né? De obrigar seu funcionário, oprimir ele a votar. E eu achei perfeito isso, você, no seu estabelecimento, você não poder colocar pessoa jurídica. Uhum. E aí é constrangedor, por exemplo, eu compro, eu sou sua cliente, e até você pode até perder clientes. Você Isso. coloca ali, eu sou de um partido, Márcia é de outro, Felipe de outro. E aí é constrangedor. Realmente não pode. Nós estamos no Estado Democrático de Direito. Então não Uhum. pode. Eu queria voltar só a um assunto, a questão do que muita gente às vezes confunde. Comício e showmício. Comício pode. O que não pode É o show. é o show. Com a atração. Exatamente. Uhum. Porque o comício é justamente onde o candidato vai apresentar os seus projetos, onde o candidato vai se apresentar e onde nós, enquanto cidadão e cidadã, temos a oportunidade de conhecer aquela pessoa. Então é para isso que existe o comício. Showmício não. Voltando a esse ponto da questão trabalhista, até nos cargos públicos, né? Contratuais, Também. esse Não pode, ano a exatamente, normativa diz que ninguém pode ser demitido durante o processo, né? Exato. Isso, Já existe, existia, né? né? Já sim, existia. sim. Não pode haver exoneração, não pode Uhum. haver remoção, a não ser numa situação de Extrema, né? extrema necessidade, Ah, né? certo. Agora, Muito outra coisa interessante também, no dia da eleição, que alguns comércios ficam abertos, inclusive supermercados e tudo mais, pode. Agora tem que, de alguma forma, favorecer para que o funcionário possa sair, votar, exercer o seu direito de voto, né, a democracia, e voltar para trabalhar. Então, pode abrir, pode trabalhar, mas que ele tenha o direito de sair para votar. Agora, nesses últimos anos, doutora, tem acendido um alerta. É uma coisa que está sendo. Não sei bem como a gente poderia nomear, mas é o alerta das fake news. É o alerta do uso das redes sociais para desinformação e até da própria inteligência artificial para manipular algumas. Não é verdade? Então, como é que a gente fica atento a essas situações? Tanto pode manipular a opinião pública, né, com determinadas propagandas e tudo mais, como também tem uma situação que a inteligência artificial hoje, ela consegue até mudar a sua voz. Então, assim, você pode estar com um vídeo, achando que é um vídeo verídico, a fala é do candidato, mas na realidade
aquilo ali foi feito através de uma inteligência artificial. Inclusive, pode usar a inteligência artificial também durante as eleições, em alguns artigos e tudo mais que venha a fazer, mas aí tem que dizer lá que aquele vídeo foi feito através de inteligência artificial, tem que explicar tudo bem direitinho, a origem de onde veio. Aí a gente realmente tem que ter um cuidado muito grande, inclusive para reproduzir esses vídeos, né? Porque na internet hoje, dentro de 1 segundo, já abrange um território enorme. E é importante isso que Márcia falou, porque vê só, Felipe, se você compartilha uma postagem, uma mensagem que é fake news, você responde. Né? Mas foi Clécia que fez, mas foi você que compartilhou. E aí foi você que foi denunciado e vai para você. Acaba fazendo parte da rede, Exatamente. E assim, olha, ninguém pense que fica impune ou que ninguém vai descobrir. Mas estava com a fala do candidato, a candidata Clécia, e aí foi ela que falou, tal. Não, mas descobre. Gente, olha, descobre, e quem faz isso corre um risco muito grande. E hoje tem a delegacia, de crimes cibernéticos também, né, que está aí justamente... Que está toda equipada justamente para desvendar, né, e para realmente apresentar quem é o culpado. É muito sério essas questões, assim, olha, quando você vai fazer uma propaganda, você vai falar de um candidato, mas é na minha rede social, sim, mas isso vaza, gente. E aí você está denegrindo também a imagem de alguém, você vai responder criminalmente por isso. O candidato vai sair ileso, mas você vai pagar por isso. Eu acho que a gente também tem que ter cuidado enquanto pessoas humanas também. Para além dos cargos públicos que as pessoas estão pleiteando, para além do cidadão votante, nós somos as mesmas pessoas. Exato. Que necessitam das políticas públicas, que necessitam ser reconhecido enquanto cidadão. Então eu acho que a gente está tentando manipular as pessoas, manipular a informação. Isso é muito nocivo. Felipe, como é importante participar do processo democrático. O ápice do processo democrático é o sufrágio, que é o dia da eleição, né? Que é o processo eleitoral. Então, veja só, democracia é liberdade. E é para isso que a justiça eleitoral se empenha tanto e trabalha tanto para que você possa participar desse dia de festa com liberdade, né? Que você saiba bem fazer suas escolhas. Você possa escolher. Que você tenha a liberdade de escolher. Hoje, por exemplo, eu estava comentando com você e com Márcia nos bastidores, e eu quero falar aqui. Hoje, se eu não me manifestar, eu sou agredida pelo meu vizinho, por minha vizinha. Se eu botar uma cor que é do partido A, eu sou taxada. Se eu não colocar, me cobram no meu trabalho. Se eu coloco da outra cor, sou perseguida. Gente, isso não existe. Eu sou um arco-íris. Então, meu bem, você vai me ver todas as cores. E o voto continua sendo secreto, né? E outra coisa, você exigir que eu me manifeste para você, ou que eu publique qual é o meu voto, isso é crime. Se você, enquanto meu patrão, como meu chefe, me obriga a ir para um comício, ou me obriga a botar uma bandeira no meu carro sem eu querer, para que eu me forçando a me declarar, é crime. Até porque o voto é secreto. É crime. E você que é cidadão e cidadã não pode permitir isso. Olha, Felipe, quem tem que mudar as regras para que seja obedecida e o processo democrático possa realmente florescer é eu e você. Somos nós, povo. É a gente que precisa botar um ponto final nessas agressões. Não é? Você tem a sua escolha, eu tenho a minha, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, e o processo democrático faz com que eu e você venha debater. E aí você diz, Clécio, o meu candidato é assim, é melhor tal. Você me convence, né? É com um argumento que você vai me convencer e não com briga. Então, é importante a gente respeitar o processo democrático. É justamente nesse ponto que a gente já ia entrar, sobre o cidadão, né? Quanto a essa consciência, porque, por exemplo, eu não posso... a consciência é inerente à pessoa. Exato. Não é verdade? O que eu posso fazer é estimular que algumas ressignificações, algum aprendizado que esteja ali meio que camuflado, desperte. Mas o cidadão, essa consciência de cidadão eleitor, cidadão participante, como é que a gente precisa trabalhar em relação à sociedade para que seja mais despertado? É interessante que o cidadão realmente procure participar de todo o
o processo eleitoral, né, realmente, como Clécia já falou aqui em dados momentos, conhecendo todos os candidatos, conhecendo os candidatos a prefeito, conhecendo os candidatos a vice-prefeito, conhecendo todos os vereadores, né, porque são eleitos vários vereadores que vão nos representar, que vão legislar, legislar exatamente interesses nossos, da população, da sociedade. Então, é interessante que a gente conheça a proposta de trabalho de cada um. E daí você realmente identifique aquele que mais, de alguma forma, se identifica com você, se identifica com o seu povoado, com a sua cidade. Uhum. Ô, doutora, e é importante a senhora trazer, a senhora trouxe prefeito, vice-prefeito. Vice-prefeito, Porque exatamente. ele tem uma importância muito Muito significativa, né? significativa. Na falta do prefeito, é o O vice que vice, assume, né? exatamente. Então, a gente às vezes tem aquela ideia de que o vice é uma figura decorativa. Não. O Uhum. vice é super importante. É na falta do prefeito que o vice está. Eu acho que ele Exato. deveria ser sempre junto, até como conselheiro. E assim, até os próprios vereadores, né? Exato. Vereadoras também, e não é? vereadoras, a gente entender quem são, quem vai ficar e quem não vai ficar. Mas, por exemplo, tem as suplências. Exato. Às vezes acontece de vereador durante o mandato, enfim, Perdeu o acontecer cargo, alguma coisa. exatamente, Como aconteceu nas eleições anteriores. Exatamente. Aqui, né, que o presidente da Câmara teve que assumir a prefeitura, consequentemente, A pessoa que estava na suplente assumiu a também vaga, como né? Isso, vereador. então é muito importante Felipe, também, uma coisa né? que eu gostaria de falar aqui, que nós já falamos em outra ocasião, numa reunião que foi com eles, foi massa aqui, a OAB, uma parceria, que veio o presidente do tribunal. Acredito que foi na Caritas, Foi com a não Caritas, foi? E aí foi falar da importância, eu peço licença a você para falar, com a certeza. importância da mulher, da candidatura, da candidatura da mulher, e ela ser candidata não para preencher vaga, mas Exato. porque ela quer Exato. e porque nós necessitamos. Hoje nós temos um número de mulheres, eu não sei aqui em Pesqueira, mas lá em Poção nós temos um número de mulheres bem maior do que nas outras eleições. E eu digo às pessoas, olha, vejam, e a mulher, ela precisa estar participando ativamente. E veja como é interessante, se ela sofre qualquer discriminação, quem assim faz, o partido ou outro candidato, ou até mesmo o cidadão, é punido também por isso, né? E a gente precisa. Então, você que é mulher, que é candidata, e aí eu vou dizer o que eu disse naquela reunião, vá, né? Nós não somos escada, nós seremos rampa para você. Exatamente isso. Mas você doutora. precisa vestir a camisa e saber que a sociedade precisa de você, né? É através dessa consciência, é através desse conhecimento que a gente faz a transformação, que a gente muda. A sociedade precisa que nós, mulheres, né, tenhamos a coragem de assumir o nosso papel enquanto cidadã, né? Ora, meu marido vai-se embora para Minas, como eu citei o exemplo, eu é quem tomo conta da casa. Faltou dinheiro para a feira, ele não tem, eu, mulher, que sou provedora. E por que eu não posso ser uma vereadora? Por que eu não posso ser uma prefeita? Tenho condições e capacidade como qualquer homem. Aquela questão da cota, né, de gênero. Então, eu acho isso importantíssimo. Nós não aceitamos mais que as nossas companheiras mulheres sejam candidatas para preencher vaga. Exato. Eu não sou isopor, eu quero o meu espaço, né? Então é importante as mulheres, né? E é muito importante a senhora dizer isso, porque a gente sabe que nos municípios tem muita candidatura feminina. Exato. Muita mulher que está com capacidade de construir políticas afirmativas que trabalhem com as mulheres a questão de gênero, de violência e de tantas outras situações que falta e que é uma lacuna para a política em razão da mulher ser efetiva de fato nos municípios. E o que muitas vezes a gente vê em relação aos partidos é que a cota de gênero é justamente para a gente poder não ser pego na questão da lei. Será possível? Então, que a gente se atente a isso, né? Que a gente, né? de fato, pense nisso. Que as mulheres também dialoguem com candidaturas femininas, as pessoas do campo dialoguem com candidaturas que estejam dialogando com as pessoas do campo. Exato. Então, eu acho que a gente também tem que buscar esses artifícios. O cidadão pode olhar ali para aquelas pessoas que estão trabalhando nas suas vertentes. Felipe, é interessante.
As pessoas às vezes se assustam quando candidatos, eu vou falar isso, candidatos às vezes se assustam quando algum cidadão diz assim: qual é o seu plano de governo, qual é o seu Isso. projeto? Mas eu uma vez fiz isso e nunca mais a pessoa falou comigo. Mas aí você tem que perguntar: qual é o seu plano de governo? Quais são os seus projetos? Eu sou uma pessoa que gosta de ver o projeto do outro para ver se eu, né, se eu realmente vou optar por aquela pessoa. É importante. E você perguntar ao seu candidato, a vereador, a vereadora, a prefeito, a vice-prefeito: e aí, meu amigo, e aí, minha amiga, seja bem-vindo na minha casa, mas qual é o seu plano de governo? O que é que você vai trazer de melhoria para a minha comunidade, para a nossa cidade? Porque aí também, gente, veja só, eu acho isso fundamental. A pessoa que vai na sua casa, me permitam falar isso, a pessoa que vai na sua casa lhe oferecer um saco de cimento, lhe oferecer uma cesta básica, lhe oferecer um remédio, perguntar: e aí, está precisando de quê? Se você disser e aceitar, sem indagar, não é nem para aceitar, sem indagar ele qual é o plano, o projeto que ele tem enquanto representante, ou então como governante, você não vai poder cobrar nada, porque você vendeu. E é crime, a gente sabe disso, né? Mas não vou nem falar tanta palavra crime, porque todo mundo sabe que realmente não pode. Mas aí você fica, com que moral que você vai cobrar de um candidato se você vendeu a coisa mais preciosa que o cidadão tem, que é o direito de votar, a liberdade de votar e de escolha, né? Se eu comprei seu voto com saco de cimento, Felipe, você não pode me pedir mais nada. E, gente, é a oportunidade que a gente tem de mudar, de transformar ou de melhorar. Se eu acho que o meu candidato é melhor, então você orienta, você dá um conselho, você apresenta também um projeto, mas você tem que fazer isso consciente, sabendo que você está fazendo isso respeitando o seu direito. Quantas pessoas, Márcia, quantos de nós brasileiros morreram para defender esse direito que eu tenho hoje, que você tem, Felipe? Escolha, né? De escolha, democraticamente, de você poder ir para uma urna votar. Veja que coisa linda, do patrão ser obrigado a permitir que seu funcionário saia do trabalho para votar, porque ninguém pode impedir que você vá votar. E que coisa linda, eu vou falar agora também, que eu já trabalhei em eleitoral, é a pessoa que é chamada para ser mesário, para ser... É importante demais, é a nata da sociedade que é escolhida para ser mesário. Vocês sabiam disso? Contribuir Olha, com o processo eleitoral, né? é interessante, mas puxa-se a folha daquele mesário, gente. É muito importante. Então, você que é escolhido para ser mesário, que foi nomeado, você está fazendo um papel importantíssimo para a democracia. Você está dando uma ajuda imensa ao município, ao estado, ao país. Você está dando exemplo de cidadania. E você está ali como mesário, Felipe, porque você faz parte da nata de cidadania. Eu acho isso lindo. Hoje aqui, nosso podcast está uma verdadeira aula de democracia, de cidadania. Que ótimo ter vocês aqui. Mas o nosso podcast está chegando ao fim. Queria mais tempo para a gente poder dialogar mais. E aqui está parecendo Jô Soares, uma caneca linda. Eu amei. Doutora Márcia, doutora Clécia, uma alegria ter tido vocês aqui hoje. Mas para a nossa sociedade, para as pessoas que estão em casa, os nossos agricultores e agricultoras, que é quem também nos acompanham esse podcast, mas também as pessoas que estão nas cidades. O que é que vocês poderiam deixar de mensagem em relação a esse pleito de 2024 para os cidadãos, mas também para os candidatos que estão aí pleiteando uma vaga e que a partir de 2025 irão estar à frente dos nossos municípios? Diante de tudo isso que a gente viu hoje aqui, inclusive situações novas, tanto para mim como para você, a experiência de doutora Clécia, a sua experiência, o mais bonito disso tudo, do processo eleitoral, que eu tenho para dizer, é essa questão de renovação. É sempre dado de 4 em 4 anos, né, principalmente as eleições municipais, um direito de renovação, de você poder votar novamente, de escolher seu candidato. Então, tanto para a gente que vai votar, de a gente ter a oportunidade de escolher melhor, de procurar conhecer, e também essa renovação de recomeço também para os candidatos. Mesmo aqueles que sejam reeleitos, mas eles vão estar começando uma nova gestão, vão estar começando um novo mandato, então eles têm aí mais 4 anos para frente, como você já falou, 4 anos. Não são 4 dias, é uma parte da vida das pessoas. Então,
tanto os eleitores têm esse motivo de renovar novamente e os candidatos também, de fazer uma nova gestão e de continuar o seu trabalho. É sempre um novo passo, né? É sempre um novo dia, um novo amanhecer, uma nova gestão. Eu quero dizer aos candidatos e às candidatas, né, prefeito, vice, vereador e vereadora, sejam bem-vindos, né, que vocês que estão se dispondo a trabalhar pela coletividade e nós, enquanto cidadãos, a gente tenha prudência, né, para escolher, porque afinal de contas a escolha não vai ser só para você, vai ser para todos nós. Não são, Escolher e respeitar. escolher e respeitar, exatamente, respeitar a escolha do outro. A democracia se faz assim, eu com a minha ideia, você com a sua, eu com a minha opção, você com a sua, mas a gente vai chegar a um denominador comum, porque quem ganhar, ou quem for reeleito, ou quem será meu e seu. Né? E para você que é do campo, e o campo é a base de tudo, eu vou falar para o pessoal do campo, você procure ver quais são os projetos que esses candidatos têm, o que é que eles podem favorecer a sua comunidade, mas ao coletivo, né? Favorecendo a todos. O processo democrático é perfeito e ele está aqui para a gente fazer essas mudanças, essa renovação, como Márcia falou. Todos os dias a gente está se transformando, né? Tem a oportunidade de renovar, de tentar fazer o melhor para essa comunidade que é tão sofrida. A nossa região necessita mesmo de pessoas que abracem a causa, que vejam a população com um olhar mais E humano. eu acho que nós não podemos estar no ano de 2024 e ainda existindo práticas do voto do cabresto, do voto do coronel, que impõem às pessoas a obrigatoriedade de seguir o ofício que eles regem. Então, hoje, mulheres, homens, jovens, pretos, brancos, pessoas LGBTQIA+, todas as pessoas religiosas são convocadas a fazer parte dessa festa da democracia, desse momento de escolha que a gente faz valer e que a gente faz fazer para fazer valer na vida das pessoas. Então, a OAB tem um papel muito importante nesse processo. Agradecer à OAB, abraçar todos os advogados da subseção pesqueira, mas também do nosso Brasil afora e muitos que são defensores natos da nossa democracia. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês que estão em casa por ter assistido o nosso podcast. Gostou do conteúdo de hoje? Compartilha esse vídeo lá no seu Instagram também. Segue o Instagram do CEDAP Pesqueira. Acompanha também as redes sociais da OAB, né? Que lá também vai ter muito conteúdo bom para você estar acompanhando aí. Fica o abraço do CEDAP a todos vocês e também a todos os nossos parceiros que fazem valer o trabalho do CEDAP. Um forte abraço. Água que é vida.